Oi, turma! Bom, na aula de hoje nós vamos ver então sobre fundações diretas profundas. Lembra que a gente conversou que tem fundações profundas que transmitem a carga do pilar diretamente, que é o caso dos tubulões, diferente das estacas que a gente viu na aula passada. Então, tubulões também estão presentes na NBR 6122, lembrando que ela foi atualizada em 2019, projeto e execução de fundações. Os tubulões são elementos estruturais de fundação profunda, direta, diferenciam-se das estacas porque, pelo menos na sua etapa final, há a descida de um operário para complementar a geometria da escavação e ou realizar limpeza. Então, segundo a NBR 6122, tubulões e estacas se diferenciam porque nos tubulões é obrigatória a descida de um operário para fazer o alargamento da base e limpeza. Transmite a carga ao terreno predominantemente pelas pressões distribuídas sobre a base da fundação. Dividem-se em dois tipos básicos: tubulões a céu aberto, normalmente sem revestimento, e tubulões a ar comprimido ou pneumáticos, sempre revestidos. Então, pessoal, os tubulões eles são profundos, então vai ter ali mais de 3 metros de profundidade e com a base alargada. Daí vocês devem estar se perguntando, por que então, se o tubulão ele é profundo, ele tem o fuste, por que que ele só transmite a carga do pilar para o solo somente pela base e não pelo fuste? Vou fazer uma ilustração aqui para demonstrar para vocês. Então aqui, pessoal, tem a representação, né, de um tubulão. Digamos que ele tem aqui 6 metros de profundidade. Ele está acontecendo aqui um atrito lateral, certo? Só que para o dimensionamento de tubulão, a gente considera somente aqui os esforços pela base. Então, a carga do pilar, ela é transmitida para o solo somente pela base e não por atrito lateral. Ah, professora, mas aqui você tem uns 4 a 5 metros de atrito lateral, por que que a gente não considera? Porque quando a gente faz a execução da base alargada, quando o operário desce para fazer aqui o acabamento da base alargada, ele quebra o solo. E aí pode ocasionar recalques. Então, esse solo aqui faz a ruptura dele e pode ocasionar recalque. Pode ser que esteja acontecendo um atrito lateral, pode ser que as cargas estão sendo transmitidas por atrito lateral, só que a gente não considera, não entra no dimensionamento por conta disso. Quando a gente executa a base alargada, acontece aqui a movimentação desse solo, por isso que a gente não garante que esse solo aqui tenha a resistência que o laudo de sondagem demonstrou. Então, por isso que a gente vai considerar somente a resistência na ponta aqui, ok? Dito isso, agora vocês conseguem entender por que tubulões transmite a carga ao terreno predominantemente pelas pressões distribuídas sobre a base da fundação. Por que predominantemente? Porque pode ser que esteja sim acontecendo um atrito lateral, mas a gente considera para dimensionamento somente ali os esforços da base. Bom, as vantagens quando comparados a outras fundações. As vibrações e ruídos provenientes do processo construtivo são de baixa intensidade, porque é uma fundação do tipo escavada. Pode-se observar e classificar o solo retirado durante a escavação e compará-lo às condições do subsolo previstas no projeto. Então, quando o operário ali ele desce, ele pode identificar se o que a gente tem, as informações que a gente tem no laudo, condiz com o que ele está vendo ali em loco, pode se comparar. O diâmetro e o comprimento do tubulão pode ser modificado durante a escavação para compensar as condições do subsolo diferente das previstas. Então, quando é feita a análise ali pelo operário, além do engenheiro geotécnico, porque por norma o engenheiro geotécnico tem que descer na base do tubulão para averiguar. Então, quando é feito essa verificação, a gente pode ou aumentar o diâmetro ou o comprimento do tubulão para compensar se o que a gente está vendo ali em loco não é a realidade que o laudo de sondagem nos mostrou. As escavações podem atravessar solos com pedras e matacões
sendo possível penetrar em vários tipos de rocha. Como a capacidade de carga é alta, é possível apoiar um pilar em um único fuste ao invés de várias estacas. O que essa informação está dizendo para a gente? Que se comparada a estacas, enquanto o tubulão aguenta lá 2.000 kN, talvez uma estaca ia precisar de 3 estacas para aguentar essa mesma carga. Então, considera-se uma vantagem. Existem 2 tipos de tubulões, o a céu aberto e os tubulões a ar comprimido. Os tubulões a céu aberto são elementos estruturais de fundação, são executados concretando-se um poço aberto no terreno, geralmente dotado de uma base alargada. Executado acima do nível de água natural ou rebaixado, ou em casos especiais em terrenos saturados onde seja possível bombear a água sem risco de desmoronamentos. Então, o tubulão a céu aberto, diferente do tubulão a ar comprimido, é preferencialmente usualmente executado acima do nível de água, ou ainda quando é possível fazer o rebaixamento do lençol freático, ou ainda em terrenos saturados, onde seja possível fazer o encamisamento ali do tubulão e seja possível bombear essa água para a execução da base alargada. Por quê, pessoal? O operário precisa descer para fazer essa base alargada, então não é possível fazer ele com a presença de água, por isso que a gente tem que fazer esse esgotamento ou então executar o tubulão a céu aberto onde não tem a presença de água mesmo. Esse tipo de tubulão geralmente não é armado, colocando-se apenas uma ferragem de topo para ligação com o bloco de coroamento. O mesmo caso das estacas, onde 99% das estacas também não são armadas estruturalmente. São usados praticamente em qualquer faixa de carga. Então, os tubulões, por possuírem um fuste com diâmetro considerável alto, um comprimento bastante alto, e possuir a base alargada também, que é toda concretada, então eles praticamente aguentam qualquer tipo de carga. Eles são constituídos basicamente aqui pelo fuste, pela ferragem de topo, que é a nossa ferragem de ligação, possui a base alargada aqui. Esse ângulo aqui, geralmente, é de 60 graus para cima. Por quê? Para não ocorrer o risco de desmoronamento. Então, se você tiver um ângulo aqui menor que 60 graus, não fica tão seguro assim para o operário poder trabalhar dentro. É o mesmo caso para os casos de bloco de fundação, que não é o bloco de coroamento, é o bloco de fundação em si, que substitui a sapata lá que a gente viu em fundações rasas, é uma fundação. Enfim, aí tem a base alargada aqui tem o chanfre também, né, para o operário conseguir trabalhar, para a gente garantir esse ângulo aqui. Esse chanfre, ele é dotado de 20 centímetros, então o nosso tubulão ele é constituído pelo fuste, pela base alargada aqui e pela nossa armadura de ligação. O fuste é normalmente de seção circular, adotando-se 90 centímetros como diâmetro mínimo, para permitir a saída e entrada de operários. Pessoal, essa informação aqui é uma informação nova. A NBR 6122, ela traz para a gente que o diâmetro mínimo é de 70 centímetros. No entanto, a NR18, que é a norma de segurança, ela foi atualizada também, assim como a NBR de fundações, e o diâmetro mínimo aqui adotado, então, passou a ser de 90 centímetros, ainda que não tenha sido atualizado na norma de fundações, só na NR18. Por quê, pessoal? O pessoal de segurança, ele fiscaliza sua obra mesmo, então, se eles têm uma norma de segurança ali descrevendo que o diâmetro mínimo é de 90 centímetros, a gente segue eles, porque eles multam, eles fiscalizam mesmo. Então, de 70 centímetros, o diâmetro mínimo do fuste passou a ser de 90 centímetros. Gravem essa informação, pessoal. Já a projeção da base pode ser circular ou em forma de falsa elipse, a projeção da base. Então, a gente tem na forma circular, esse mais escuro aqui é o fuste e aqui é a base. Aqui é o fuste e aqui é a base. Ela pode ser de base circular ou falsa elipse.
quando que a gente vai utilizar circular ou falsa elipse? Então, sempre que possível, adotar a base circular, sempre que possível. Quando que não vai ser possível? Em divisa. Então, em divisa, para a gente não invadir o terreno vizinho, a construção vizinha, a gente utiliza-se aqui a falsa elipse, que são dois métodos aqui de dimensionamento, tá, pessoal? Então, sempre que possível, priorizar as bases circular. Quando não for possível, aqui a gente utiliza a falsa elipse, que normalmente vai ser em casos de divisa. Aqui tem um videozinho demonstrando como é feito o fuste. Ele é feito também com trado aqui. Pessoal, isso aqui, para quem não conhece, é o sarrilho. Então, depois que o trado ele executa o fuste, né, chega na profundidade da base, desce o operário pelo sarrilho e faz a execução da base alargada. Quando eu era estagiária ainda, a gente chegou na obra e estavam executando o tubulão. Daí foi engraçado, porque o operário lá embaixo desceu e aí de repente, o mesmo sarrilho que desce o operário é também retirado da terra. Aí subiu o baldinho com as roupas dele. A NR18 diz que para o operário descer ele tem que estar com máscara, todo equipado, com roupas de manga comprida. Só quem está lá embaixo sabe o calor que deve ser, né, a dificuldade que deve ser de trabalhar lá embaixo. Então eu lembro que quando a gente chegou na obra, o operário desceu, acredito por ter mulher na obra, né? Desceu, chegou lá embaixo, retirou a roupa e mandou para cima. Deve ter ficado lá embaixo só de cueca, porque realmente é muito quente. Mas a norma de segurança preza o uso de máscara e roupas de proteção também. Então aqui o operário desce com uma pá, ele faz a execução da base e aí a terra vai sendo retirada por esse sarrilho também. Lembrando, pessoal, que o engenheiro geotécnico ele tem que descer obrigatoriamente e fazer o laudo dele de que o tubulão está apto para ser concretado. Então, se vocês pretendem ser engenheiros geotécnicos, tem que ter coragem de descer no tubulão. Então a execução do tubulão a céu aberto é bem simples, é feito o fuste aqui pelo trado, normalmente, depois o operário desce,
Aí que vem a parte complicada, mais perigosa, né? É feito o alargamento da base, e aí o engenheiro geotécnico desce também. Quando o engenheiro geotécnico dá o ok, coloca-se a armadura de ligação, e aí sim é feito a concretagem. Aqui, aquela última cena que vocês viram no vídeo, era a ligação, né, a armadura de espera, com a proteçãozinha em cima, a proteção do vergalhão, para não ocorrer incidentes, tá? Lá em Maringá, quando eu estudava também, eu não estava presente na obra, eu estava em outra obra, e aí ocorreu um incidente. 2 operários estavam carregando a armadura, e aí o que estava de costas, andando de costas, ele caiu num buraco, e aí esse vergalhão não tinha proteção e perfurou ele. Graças a Deus não morreu, não foi nada grave, mas perfurou ele. Beleza? Então, tem que atentar-se a todas as normas de segurança, isolar sempre as valas com fita zebrada, tem que ter todo esse cuidado, pessoal. Não é só ir lá e executar. Tem que cuidar com os operários, colocar o tapume para não ter curiosos. Então, tomar bastante cuidado quando vocês tiverem valas abertas no canteiro de obras de vocês. E aí, aqui temos a novidade, que são as recomendações da NR18, que é a norma de segurança. Então, pessoal, a escavação máxima para o tubulão a céu aberto, estamos falando aqui de tubulão a céu aberto, a escavação máxima para tubulão a céu aberto passou a ser de 15 metros, máxima de 15 metros somente. O diâmetro do fuste mínimo passou de 70 centímetros para 90 centímetros. E o fuste deve ser todo revestido. Então, a NBR 6122, ela diz que se você tem lá um solo firme, com alta resistência, não precisaria obrigatoriamente revestir. Mas, segundo a atualização da NR18, agora o fuste ele tem que ser todo encamisado, tem que ser todo revestido. E o sarrilho, que é esse equipamento aqui, deve ser assinado por profissional competente. Então tem que ter aqui uma autorização, um laudo de que esse sarrilho ele foi colocado aqui de uma maneira segura, foi apoiado, de que ele também está em condições aptas para trabalhar. Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é sempre estarem de olho nas recomendações, nas atualizações das normas, porque a NBR 6122, ela permite aqui que o fuste mínimo seja de 70 centímetros, mas a NR18 não. Então, seguir essas recomendações aqui. E essa atualização passou a deixar o tubulão a céu aberto não tão viável economicamente assim. Talvez seja mais viável ali fazer uma estaca do que um tubulão a céu aberto, porque a profundidade máxima dele é de 15 metros. Então tem que avaliar bem o custo-benefício. Além do mais, esse fuste aqui de 90 centímetros, de quase 1 metro, é um fuste bem largo. O comprimento ali do diâmetro é bem alto. Então, vai muito concreto aqui. Se o fuste é de 90 centímetros, então a base alargada ela vai ser maior ainda, né? A área dela vai ser maior. Então, por isso tem que analisar muito bem hoje se é viável economicamente realizar o tubulão a céu aberto. Então, aqui eu trouxe as recomendações para vocês, para quem não tinha visto ainda. Sempre que for dimensionar o tubulão a céu aberto, profundidade máxima de 15 metros, fuste mínimo de 90 centímetros e ele tem que ser todo revestido. Beleza? Então aqui a gente tem o tubulão a ar comprimido. Ele é obrigatoriamente revestido com camisa de concreto ou de aço. São utilizados quando deseja-se executar tubulões em solo onde haja água e não seja possível o seu esgotamento devido ao perigo de desmoronamento das paredes da escavação. Então aqui eu falei que o tubulão a ar comprimido obrigatoriamente é encamisado, mas o tubulão a céu aberto também passou a ser obrigatoriamente revestido, né? No caso da camisa ser de concreto, todo o processo de cravação da camisa, abertura e concretagem de base é feito sob ar comprimido, visto ser esse serviço feito manualmente por operários.
Se a camisa é de aço, a cravação da mesma é feita com auxílio de equipamentos e, portanto, é a céu aberto. Então, se ela é de aço ali, já pré-moldada, né? Todo esse encamisamento ele pode ser feito a céu aberto. Só os serviços de abertura e concretagem são a ar comprimido, analogamente ao tubulão de camisa de concreto. Então, pessoal, é feito ali o encamisamento e aí coloca-se a campânula para esgotar a água e aí sim faz o restante do procedimento, que são os serviços de abertura da vala e a concretagem dentro da campânula com ar comprimido. São geralmente usados para cargas elevadas acima de 3.000 kN. Então aqui, para quem nunca ouviu falar, temos como é executado o tubulão a ar comprimido. Aqui temos a campânula. Então aqui a gente tem o gancho, aquele mesmo sarrilho que a gente viu para tubulão a céu aberto. A gente tem aqui esse guincho que serve como aquele sarrilho para no caso de tubulão a ar comprimido. Então aqui a gente tem o cachimbo de entrada de concreto e aqui o de saída de materiais, saída de solo. Então as informações que não estão presentes aqui estão nessa imagem, as que não estão nessa imagem estão presentes aqui, por isso que eu trouxe as duas para a gente entender bem. Então, pessoal, essa portinha aqui ela fica fechada, o operário entra, e aí assim que o operário entra, fecha-se a entrada dele, e aí sim essa porta aqui pode abrir para ele começar a operar. Então, acho que são essas as informações, ó. O cachimbo de concretagem, então, que é o mesmo daqui, e onde sai a terra, que é o mesmo aqui, e aqui é o balde por onde o operário desce e por onde também é retirada do solo. Então, essa porta aqui, ela só pode ser aberta quando o operário já estiver aqui dentro e essa portinha fechada. E assim para ele sair também, essa porta tem que estar fechada, o operário sai, aí fecha de novo e o operário pode sair aqui para fora por essa portinha. Os operários, pessoal, eles precisam passar por um procedimento, é feito todos os exames para ver se eles podem trabalhar nessa campânula aqui, a ar comprimido, porque se eles ficam muito tempo também realizando essa função, começa a sair sangue pelo nariz, pelos ouvidos, já aconteceu muito isso, então é muito arriscado, prejudica a saúde dos operários. Tem operários que não são aptos a atuar aqui executando o tubulão a ar comprimido. E aqui eu consegui encontrar na internet um vídeo gravado pelo próprio, não sei se é engenheiro, não sei se é um operário, ele descendo aqui no tubulão a ar comprimido, encamisado, claro, para vocês terem uma noção de quão apertado é, de quão difícil é trabalhar. Vai! Não, não pode soltar. Peraí, vai! Vai, solta, vai! Vai! Pode descer! Beleza? Pode descer. Beleza. Chegada com sucesso. Beleza, né? Tá bem bom. Cadê o nome dele oficial, né? Leandro. Chegamos aqui com o Leandro para ele virar a base. Vamos ver como é que tá aqui. Leandro, como é que tá a base? Vamos ver. Então ele falou aqui que ele desceu para liberar a base, então deve ser o responsável técnico mesmo. Vocês viram que o Leandro, o colega dele, estava gravando também, então tem esse videozinho na visão do colega dele que estava lá embaixo. Eu trouxe aqui para vocês também.
descer. Beleza. Pegada com sucesso. Beleza, né? Não tem problema. Cadê os amigos? Esperar a mão dele. Leandro. Pegamos aqui pro Leandro para liberar a base. Vamos ver como é que tá aqui. E aí, Leandro, como é que tá a base? Pessoal, esse outro vídeo aqui é uma representação de como funciona a campânula. Como? Com um copo cheio de água e um canudo. Então, quando entra o ar comprimido no canudo, esvazia-se o fuste ali, a água ela é expulsa para fora e aí a gente tem ali liberado dentro do revestimento para o operário conseguir entrar, fazer o alargamento da base e a concretagem. Então a campânula ela serve como esse videozinho vai representar aqui. É uma representação, pessoal, só para quem não entendeu ainda. O que há em comum entre uma simples brincadeira de criança e a fundação de uma ponte? A pressão no copo de água e no canudinho está em equilíbrio com a pressão do ar. Ao soprar o canudinho, a pressão do ar torna-se maior, empurrando a água para baixo. Aumentando esta pressão, o ar passa a ocupar todo o espaço do canudinho, saindo pela água na forma de bolha. Nas fundações de pontes sobre o rio, o solo está cheio d'água em seus vazios. Ao se instalar uma fundação como um tubulão revestido de concreto, a água entraria nesta fundação por baixo, chegando até a posição de equilíbrio com o ar, não deixando os operários trabalharem. Como na brincadeira do canudinho, instala-se uma campânula com ar comprimido, onde a pressão desse ar empurra a água para baixo, deixando o local seguro para que os operários trabalhem. Terminadas as escavações, coloca-se a armadura e concreta-se o tubulão. Posteriormente, com a fundação já pronta, constroem-se os outros elementos da ponte. Bom, o porquê da narrativa desse jeito eu não sei, mas o vídeo é bacana para vocês entenderem como funciona essa campânula. E aí, pessoal, eu passei a explicação do tubulão ar comprimido de uma maneira rápida aqui, somente para vocês terem o conhecimento de que existe esse tipo de tubulão. No entanto, com a atualização da NR18, tubulões a ar comprimido estão oficialmente proibidos. O tempo limite para se adequar é de 24 meses. Então, desde a publicação da atualização da NR18, tubulões a ar comprimido estão proibidos. Tá? Então, quando a gente tem aqui que executar em solos onde não seja possível o esgotamento para realizar o tubulão a céu aberto até 15 metros, é necessário então a gente utilizar estacas que sejam possíveis serem executadas com a presença de água. Então, eu passei aqui tubulão a ar comprimido somente para vocês conhecerem, para saber que existe. Tem-se aí esses 2 anos para poder se adequar. Quem está com obra em andamento pode continuar normalmente, só que, por exemplo, se a sua empresa é uma empresa projetista para licitação e aí está elaborando os projetos, eu aconselho a já não considerar a possibilidade de tubulão a ar comprimido, porque pode ser que quando sai aí para ser executada essa obra, já não seja possível, já não seja autorizado fazer a execução do tubulão a ar comprimido, porque está oficialmente proibido, ok? Então era isso sobre tubulão a ar comprimido, deixei essa informação aqui para o final. Eu concordo particularmente, eu acho o tubulão a ar comprimido realmente muito perigoso,
Os números de acidentes, não vou saber aqui falar para vocês com exatidão, são poucos os números de incidentes que tiveram. No entanto, a NR18 é uma norma de segurança para o trabalhador. E eles consideraram que é inseguro, que é um ato perigoso, então retiraram simples assim. Se vai consolidar, se tem como recorrer, eu não sei ainda. Só sei que nessa nova atualização, tubulão a ar comprimido está oficialmente proibido. Então, a execução do tubulão, primeiramente é feita a terraplanagem, é feita a escavação do fuste de maneira manual ou mecanicamente. Manual ali consegue atingir uma profundidade de 4 a 5 metros, dependendo do trado, e mecanicamente, como eu falei, reforço de novo, até 15 metros de profundidade, considerando a base, que é o que está permitido agora pela NR18 para tubulões a céu aberto. A escavação do fuste manual mecanicamente, né? Só mais uma foto aqui. Aqui é feita a cravação da camisa de concreto ou metálica, então tubulões a céu aberto obrigatoriamente agora precisam ser revestidos. Então aqui é feito a cravação da camisa, desse revestimento, desse tubo de revestimento. Aqui, pessoal, tem que até atualizar meu slide, né? Quando necessário, não. É necessário. Descida do operário para fazer a abertura da base aqui. Coloca-se a armadura, então, a ferragem de ligação e é feito a concretagem. Colocou a ferragem de ligação, concretou, deixou as esperas aqui, né, para o bloco de coroamento. Está pronto o nosso tubulão a céu aberto. Pessoal, aqui eu trouxe os exercícios para vocês, mas diferente das outras aulas eu vou discutir aqui. São exercícios bem simples, mas como teve atualizações, eu até tive que... São perguntas retiradas de concurso, né? As respostas também retirei do concurso. Eu tive até que atualizar uma questão aqui, porque antes uma alternativa que era errada, agora passou a ser certa. Então, por isso que eu vou discutir aqui com vocês rapidinho. São bem simples. Então, é para preencher as lacunas. É um elemento de fundação profunda, cilíndrico, em que pelo menos na sua etapa final há descida de operário. Então é justamente o conceito aqui, a definição que difere tubulão de estacas. Nesse caso, quando há descida de operário, é tubulão. Na alternativa B e C e E temos aqui tubulão. Pode ser feito a céu aberto ou sob ar comprimido, pneumático, e possui base alargada. Não é base quadrada, é base alargada. Então, aqui a gente tem a alternativa B. Pode ser executado com revestimento, podendo ser esse de aço ou de concreto. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B. Lembrando que agora, obrigatoriamente, ele é revestido de aço ou de concreto. Aqui a questão 2, a respeito dos projetos de fundação em uma obra civil e dos métodos executivos, julgue os itens em correto ou errado. No processo executivo dos tubulões a céu aberto, uma provável causa do desbarrancamento do fuste é a presença de solo mole, de entulho ou de solo com água. Correto. Para fundações, assinale a alternativa incorreta. A estaca hélice contínua é uma estaca de concreto moldada em loco, executada por meio de trado contínuo e injeção de concreto sob pressão controlada, através da haste central do trado, simultaneamente à sua retirada do terreno. Usando-se estaca hélice contínua monitorada, o concreto é injetado pela própria haste central do trado, simultaneamente à sua retirada, sendo a armadura introduzida antes da concretagem da estaca. Então, aqui a alternativa incorreta, eu espero que vocês tenham me acompanhado e já saibam que uma das alternativas, se tiver mais que uma, é aqui a alternativa B, porque a armadura ela é introduzida posteriormente à concretagem, não antes da concretagem. A estaca tipo Frank é uma estaca de concreto armado, moldada no solo, que usa um tubo de revestimento recuperável cravado dinamicamente com ponta fechada por meio de bucha de concreto seco ou seixo rolado compactado, colocado dentro da extremidade inferior do tubo,
Sim, né, a estaca franca ela é cravada por meio dessa bucha aqui de concreto seco. Concreto seco é o quê? Brita e areia. E o tubulão é uma fundação profunda escavado no terreno, no qual as cargas são transmitidas para o solo pela base. Será necessário que operários desçam para a execução do alargamento da base e para a limpeza do fundo da escavação. Então, a alternativa incorreta é a B aqui. Com relação às condições de segurança em obras civis e às regulamentações específicas pertinentes, julgue os itens que seguem. Na execução de tubulões a céu aberto, é obrigatória a exigência de escoramento e encamisamento. Pessoal, quando eu retirei essa questão aqui, lá em 2017, que eu comecei a dar aula de fundações, que eu fiz essas pesquisas, essa alternativa era incorreta. Só que aqui, ó, para vocês, e as regulamentações específicas pertinentes, então a gente entende aqui que são as regulamentações da época, essa alternativa no concurso era incorreta, mas agora é certo com a atualização da NR 18. E por último aqui, o exercício 5, assinale a opção correta a respeito da utilização de tubulões nas fundações de viadutos. Pergunta de concurso, pessoal, ela traz aqui informações extras só para confundir, mas aqui quer saber a respeito da utilização de tubulões nas fundações. Durante a execução, é possível tolerar um erro de até 30 centímetros na alocação dos tubulões, desde que seus diâmetros sejam elevados? Assinale a opção correta. Vocês acham que você tem lá o projeto, a alocação, o projeto de cargas, a alocação da fundação. Durante a execução, é possível tolerar um erro de até 30 centímetros na alocação dos tubulões? Vocês acham que sim? Como não é possível executar tubulões em locais abaixo do nível d'água, deve-se substituí-los por sapatas nesses locais. Vocês acham que sim ou não? A escavação deve ser interrompida na cota de projeto, independentemente do tipo de solo encontrado em sua base, já que o tubulão trabalha por atrito lateral. Na questão C, nós temos duas informações incorretas. A escavação deve ser interrompida na cota de projeto, independentemente do tipo do solo encontrado em sua base. Independentemente não, porque se no laudo está apontando um solo resistente e aí durante a execução você encontra um solo com pouca resistência, você vai sim interromper a execução, mas não porque chegou na cota ali de assentamento e tá ok, vamos para o próximo. Não, vocês vão interromper para poder discutir uma melhor solução, para avisar o projetista, o calculista, porque nesse caso, penso eu que a melhor solução é continuar a escavação ali encontrada até encontrar um solo resistente. Então, por isso tem que ser interrompido para poder solucionar esse problema e não porque chegou na cota de projeto e pronto. E a segunda informação incorreta é que o tubulão ele não trabalha por atrito lateral, ok? Então, essa aqui não é a correta, com certeza. Havendo indícios de possibilidade de ruptura da capacidade de carga do solo, pode-se executar uma prova de carga nos tubulões. Correto. A cada 100 tubulões, a cada 100 estacas, a NBR 6122 e a NBR de prova de cargas é obrigatório você fazer uma prova de carga para cada 100 estacas, para cada 100 tubulões. Mas, digamos que ali na sua obra você tenha 20 tubulões e você acha que tem um risco ali, uma possibilidade de ruptura. Você pode sim pedir para que seja executada uma prova de carga nesse tubulão, ok? Então, a alternativa correta é a D. Tubulões em locais abaixo do nível d'água, sem revestimento, sem possibilidade de esgotamento, não pode ser executado, bem como sapatas também não. Então, pessoal, para tubulões, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a teoria deles, claro. Então, aqui a informação mais pertinente é que tubulão a ar comprimido não pode mais ser executado, não é mais uma opção de fundações. Então, na próxima aula, a gente vai fazer o dimensionamento geotécnico do tubulão a céu aberto.